Como tudo isso começou, assim? Como que surgiu esse teu interesse com as microexpressões, assim? Onde tudo começou, assim? Começou assim, Esse olha, interesse. há muitos anos atrás, eu fui criado por um homem muito narcisista. Que às vezes eu converso com a minha esposa e eu falo para ela, o que você acha disso? Ela fala, ele era muito narcisista. Ela não tem coragem de falar para mim que ele tinha indício de psicopatia, mas eu sei. Eu fui criado por um homem que tinha 1,96 m de altura. Nossa, Eu sou o baixinho da família, tenho 1,80 m. Aonde esse homem, o filho mais velho era o cara e o filho caçula era o cara, entendeu? Então eu fui muito afastado, ele nunca me aceitou. Então o que acontece? Ele chegava bêbado, por exemplo, ele me espancava. Ele me espancava. Então eu tive que aprender a me proteger. Quantas vezes eu falei para minha esposa que eu ficava até tarde da noite na rua para não voltar, para não ser espancado. Agora, um irmão mais velho ganhava carro, ganhava roupa. Naquela época era Monza, né? Aquela época, né? O caçula era carro importado, era isso, era aquilo. Então houve o irmão caçula viajou o mundo, o outro viajou também. Só que esse aqui não, esse aqui é vagabundo, esse vai virar bandido. Então eu tive que tomar muito cuidado com isso. E eu tive uma pessoa que ficou do meu lado, que foi minha mãe. Minha mãe ficou muito do meu lado. Então eu percebi que foi difícil. Aí, depois da morte dele, o que aconteceu? Eu descobri que ele não me aceitava. Ele me deu para adoção. Ó, eu fiquei 6 meses no hospital. Nossa. Aí a família vem com aquela conversinha que ele ficou doente. Eu fiquei 6 meses no hospital. Ele era um ser humano ruim, narcisista. Tanto que ele faleceu, eu não tenho vergonha de falar, ele faleceu, ele falsificava a minha assinatura. Ele falsificou minha assinatura para fechar contratos. Um estelionatário, um bandido. Então, o que acontece? Por exemplo, se hoje eu tenho a minha vida, os meus bens, é porque eu conquistei. Eu não recebi nada de herança. Eu não recebi herança quando ele faleceu. Ele foi de uma maldade tão demasiada que ele deixou minha mãe sem teto. Nossa. Minha mãe mora de aluguel. Sou eu que ajudo minha mãe. Os outros irmãos não ajudam. Sim, tirando o caçula, ajuda sim. Mas o outro mais velho não quer saber de nada. Então, o que acontece? O caçula, sim, ajuda muito. O que acontece? Quando ele morreu, ele deixou bens para amantes. E minha mãe não deixou com nada, morando de aluguel. Então, você vê a maldade ali. Então, eu cresci num ambiente muito hostil, onde eu arrumava uma namorada, ele ia falar mal de mim pro pai dessa namorada, pra família dessa namorada. Ele era uma pessoa ruim, muito ruim. Então, o que acontece? Eu falei, não é possível. Então, dentro do nosso instinto, a gente aprende a se proteger. Por exemplo, eu tenho um problema no ciático muito grande, porque foi uma surra que ele me deu. Eu fiquei sem andar. Nossa. Eu tenho um maxilar deslocado, porque com 30 anos de idade ele me deu um soco. Nossa. Isso eu estava andando na sala e me deu um soco. Ou seja, já não um tem homem muito violento, um covarde, que eu falei para ele que ele era covarde. Um covarde. Aí o que aconteceu? Aí eu decidi sair de casa. Falei, vou fazer faculdade, fiz direito, prestei para delegado de polícia, passei na primeira fase. Só que ele sujou meu nome, ele me prejudicou de tudo que foi forma. Usou da maçonaria para me prejudicar dentro da academia de polícia. Nossa. Eu tô falando isso, né? Sim, porque ele foi grã-mestre. Então, o que acontece? Eu quebrei esse laço, entendeu? Um é maçom, o outro é maçom. Eu não sou. Eu creio em Cristo. Então, o que acontece? Aconteceu o seguinte, ele me prejudicou de tudo que é lado. De tudo que é lado, ele me prejudicou. Então, o que aconteceu? Ou eu me protegi ou não. Quando eu tive isso na minha vida, o que aconteceu? Eu falei, o que eu vou fazer na minha vida? Advogar eu não vou advogar.
Uhum. Eu não quero advogar. Não é para mim advogar. Respeito quem é advogados. Então, o que aconteceu? Eu acabei conhecendo a ciência do professor Ekman. Uhum. E fui, e estou aqui até hoje. Aí eu falo num livro. Mas como é que eu descobri isso? De um lado, eu tenho que tirar uma coisa de bom. Aham. Filtrar uma coisa de bom. Sim. Aquele covarde me ensinou muita coisa. A sua dor é a maior missão, né? A maior De missão. transformar. Às vezes a minha esposa fala sempre pra mim, mas você precisa ir na psicóloga, tratar. Eu vou, mas não tem psicólogo que consegue tratar. A última psicóloga eu vou contar pra vocês aqui o que aconteceu. Não dá. Eu fui numa psicóloga, que ela me arrumou, aí chegou lá, tudo, sentei. Aí eu falava da minha esposa, a mulher fazia tristeza. Ah, Aí eu falei, pô, não é possível. Puxa. Desliga. Eu, né? colocar uma Desliga, venda e falar, desliga, né? a venda não... Porque isso aconteceu com várias psicólogas, Sim. psicólogos, né? Nossa. Desliga, não desligava. Na segunda sessão da terapia, desliga, não desligava. Eu falava, mostrava tristeza. Mostrava vergonha, mostrava... Eu falei, pô, a mulher tá apaixonada por mim ou tá apaixonada pela minha esposa, essa psicóloga. Nossa. Tá bom, na terceira ou quarta sessão eu virei e falei assim, você traiu teu marido quando? Pronto, a mulher abriu a porta da sala e falou, senhor, se ponha-se para fora. Aí eu falei, eu vou. Acabou. Então eu acabo o quê? Detectando porque funciona. Porque ela tinha um problema, né, de Ela casamento. tinha um problema sério com o marido. E ela traiu o marido, Nossa. né? E eu coloquei isso no livro. Então aconteceu exatamente Fica aí. difícil, né? Nossa. E uma coisa que eu aprendi com uma pessoa, hoje ele faleceu faz um ano, que é um pai de um grande amigo, do Maurício, ele é um músico hoje. Hoje ele é músico profissional, trabalha na Rede Globo, tudo. Tem a irmã dele, que é uma grande amiga, Vanessa também. E o pai deles que faleceu, judeu, ele falou para mim, ele falou assim, tudo que você for fazer na sua vida, ele sabia da minha vida, ele me ajudou muito, esse homem. Uhum. Tudo que você for fazer, ele lutou na guerra do Vietnã, pra você ter ideia. Nossa. Ele era um americano. Para mim ele tá vivo até hoje, porque não tem como, né? Uhum. Ele falou uma coisa muito interessante para mim. O que você for fazer, seja o melhor, não para mostrar para os outros, mas para você. Seja o melhor, estude, vença. Uhum. E eu carrego isso comigo até hoje, eu carrego isso. Então o que acontece? Quando eu comecei o meu trabalho, eu fui muito criticado. Uhum. Eu fui muito criticado, porque é aquilo que eu falei até para a Raíssa em sala de aula, não existia o Lie to Me. Uhum. Então, tudo que eu fazia o quê? Eles viravam para mim e falavam assim, isso é leitura fria. Aí eu falava, leitura fria? Me perdoe o que eu vou falar, mas leitura fria quem faz é cartomante, jogadora de búzios, Aham. estelionatários, porque todo mundo já sofreu, todo mundo já teve uma perda, todo mundo já foi traído, e assim por diante. Todos nós temos nossas experiências de vida. Aham. E tem gente que paga uma cartomante, paga um jogador de búzios, cai na conversa num estelionatário, seja um estelionatário emocional, ou seja financeiro, que no fim é o resultado financeiro. Exato. Entendeu? Então o que acontece? Eu acabei apontando. Por quê? Porque eu dei uma entrevista um dia, essa entrevista que você comentou nos bastidores, onde foi sacanagem colocar pessoas Nossa, sim. para Pra detectar. Nossa. O que aconteceu? Nessa entrevista, quem assistiu foi o delegado, a esposa do delegado Dr. Newton Montoro. E virou e falou, procura esse rapaz. Quando ele chegou lá, foi muito engraçado que quando ele chegou lá, ele falou, tudo bem, na sala de aula, tudo, né? Tudo, seja bem-vindo, tal. A profissão do senhor, a atuação profissional, eu sou investigador de polícia. Eu falei, para de mentir. Tá, não tinha linha de base, não tinha um comportamento habitual. Eu detectei que ele era delegado. Dali começou o trabalho. Então, aí eu fui apresentado para a doutora Elizabeth Sato, aí o GAT entrou, treinei o pessoal do GAT, o COI, quero agradecer ao Coronel Racorte, ao Capitão Pavão, ao Coronel Carvalho, que hoje é de rota, eles apostaram em mim. Que legal. E daí comecei a treinar. Então eu treinei
policiais, treinei corregedoria da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Fui e caí na área corporativa também. Volkswagen do Brasil, presto cursos, consultorias há 9 anos. Eu tenho que agradecer muito ao pessoal da auditoria lá. O pessoal da Leroy também. Que legal. Show. Um grande amigo lá, o Osmar, me ajudou muito, me ajuda até hoje, é amigo. Igual o Carlos da Volkswagen, é amigo, acreditaram no meu trabalho, acreditam no meu trabalho. Então é isso, pessoal. Uhum. Nossa, Começou assim, minha amiga. Muito que bom. legal, né? Que Muito legal. bom.